Mais uma mina ilegal é destruída pelas forças de segurança. No local havia roupa de mergulho, motores e tudo o que os garimpeiros precisavam para extrair ouro. Tropas formadas por brasileiros e colombianos combatem esse tipo de trabalho sem qualquer tipo de licença na fronteira entre o Brasil e a Colômbia e que causa um alto impacto ambiental na floresta amazônica. Só nessa operação foram detidos 24 homens que trabalhavam em 4 minas de ouro ilegais. O mercúrio que eles utilizam pode contaminar rios e córregos e afetar a saúde de comunidades indígenas. Essas operações de Brasil e Colômbia ainda estão acontecendo. Porém, até o momento, os resultados estão se apresentando muito positivos, acima do esperado, havendo inclusive uma possibilidade de em 2016 acontecer uma operação combinada entre Brasil e Colômbia nessa faixa de fronteira. Além do dano ambiental, o que preocupa as autoridades também é a lavagem de dinheiro. Os agentes afirmam que o crime organizado usa o comércio de ouro para lavar dinheiro obtido de forma ilícita. O Exército avalia que a exploração em terra e nos rios produzia mensalmente 80 quilos de ouro. Essa quantidade é avaliada em 7,4 milhões de reais. A Central Única dos Trabalhadores fez uma manifestação a favor de Dilma Rousseff na estação central de ônibus de Brasília nesta sexta-feira. Os integrantes da CUT são contra o impeachment. O que nós queremos é que esse processo de impeachment seja rejeitado e, se for admitido pela comissão especial, que ele seja reprovado pelos deputados, porque ele não faz nenhum sentido. E nós, trabalhadores, não podemos, de forma alguma, aceitar um golpe para que prevaleça no nosso país a vontade dos corruptos, como é o caso do Eduardo Cunha, do Aécio Neves. Que respeite o voto popular e respeite a sociedade brasileira. Fora esses golpistas. Golpistas não passarão, não aceitamos qualquer meio de golpe. Também nesta sexta-feira, Dilma Rousseff disse que vai lutar contra o processo de impeachment. As razões que fundamentam essa proposta são inconsistentes e são improcedentes. Eu não cometi nenhum ato ilícito, não tenho conta na Suíça, não tenho na minha biografia nenhum ato de uso indevido do dinheiro público. Uma comissão especial na Câmara com 65 deputados titulares vai ser responsável pela elaboração de um parecer pelo prosseguimento ou arquivamento do processo de impeachment. Dois palestinos com menos de 20 anos tentaram esfaquear israelenses na Cisjordânia, ocupada por Israel, e foram mortos por forças do Estado judeu. Um deles, um jovem de 16 anos, tentou atacar um pedestre perto de um posto de gasolina. Já uma palestina de 19 anos tentou atacar com uma faca um soldado israelense. O militar a matou a tiros. Na faixa de Gaza, milhares de pessoas participaram de um protesto anti-israelense organizado pelo movimento Jihad Islâmica. Israel, Jerusalém e os territórios palestinos são palco de uma série de ataques e confrontos entre jovens palestinos e soldados israelenses. Desde 1º de outubro, 103 palestinos foram mortos, de acordo com uma contagem da agência France Presse. Do outro lado, 17 israelenses, um americano e um eritreu morreram. Esta onda de tensões ocorre em um contexto de estagnação do processo político para solucionar o conflito. Apesar do aperto de mãos na segunda-feira na Conferência do Clima em Paris entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente palestino Mahmoud Abbas, persistem profundas divisões. Netanyahu descreveu o cumprimento como parte do protocolo. Abbas, por sua vez, reiterou que era inútil perder mais tempo com negociações com os israelenses. Com uma projeção única de fotografias em defesa da humanidade e da natureza sobre a fachada da Basílica de São Pedro, vai começar no dia 8 de dezembro o Jubileu da Misericórdia. A celebração foi convocada pelo Papa Francisco. O programa do Jubileu, o primeiro da história de caráter temático, foi apresentado nesta sexta-feira.
O Santo Padre pediu que o portão seja aberto com as palavras dos Salmos, que dizem: abra a porta da justiça. Em seguida, o Papa irá atravessar a porta, seguido pelos cardeais, bispos, padres e leigos. Todo mundo vai caminhar em procissão ao túmulo do apóstolo Pedro. Il Papa poi attraverserà la porta. O Papa argentino deseja lançar um convite ao mundo para que todos se comprometam na luta contra o aquecimento global, no momento em que se realiza a Conferência Mundial sobre o Clima em Paris. O arcebispo Rino Fisichella afirmou também que está garantida a segurança dos peregrinos e que o Vaticano está em alerta, assim como outras regiões da Europa. A tragédia do massacre segue misteriosa para a polícia dos Estados Unidos, mas à medida que as investigações avançam, a tese sobre terrorismo ganha força. Foram encontrados 12 explosivos na residência de Tashfin Malik e Syed Farook, o casal que matou 14 pessoas e deixou outras 21 feridas em São Bernardino, na Califórnia. Baseado nas informações que temos colhido e nos fatos que já sabemos, investigamos agora a tragédia como ato terrorista. Segundo outro diretor do FBI, as investigações em andamento não trazem indícios de que os dois atiradores integravam um grupo maior. O proprietário do apartamento onde o casal morava ainda estava chocado. Não entendo esse tipo de gente, não consigo entender. Abri a porta e vi os danos lá, tudo muito caótico. O casal abriu fogo na quarta-feira contra um centro de atendimento de deficientes durante uma festa natalina, antes de ser morto em uma perseguição policial. O proprietário do imóvel permitiu a entrada no local alugado por Syed Farook e sua esposa, Tashfin Malik, em que viviam com sua filha de 6 meses. Os dois são os autores do massacre contra o Centro Regional Inland, que atende pacientes com deficiência mental. 14 pessoas morreram no atentado e outras 21 ficaram feridas. Não ficou claro se a polícia autorizou a entrada dos meios de comunicação. O proprietário, que foi interrogado pelos investigadores do caso, foi quem retirou os aparatos que impediam o acesso ao local. Os jornalistas que entraram no apartamento filmaram e fotografaram os objetos pessoais da família, como brinquedos infantis e contas. Um repórter da rede MSNBC mostrou diante das câmeras uma carteira de motorista com o nome de Malik e o que parecem ser as primeiras fotografias conhecidas do homem de 28 anos. Aparentemente, os investigadores já haviam retirado todos os objetos que podiam ser úteis, especialmente o material de informática. Farook e Malik foram mortos na quarta-feira pela polícia, horas depois de terem provocado a tragédia na festa que reunia seus colegas de trabalho na cidade de São Bernardino, a 100 quilômetros de Los Angeles. Segundo a imprensa americana, investigadores acreditam que Malik jurou lealdade ao líder do grupo extremista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, e que pode ter contribuído para a radicalização de seu marido. Segundo os investigadores do FBI, o tiroteio de quarta-feira que deixou 14 mortos e 21 feridos foi minuciosamente planejado. No entanto, não há evidências de que o casal muçulmano que lançou o ataque formasse parte de algum grupo organizado ou célula. Neste sábado, o presidente americano Barack Obama declarou que o país não se deixará aterrorizar e reiterou seus apelos para reforçar o controle de armas. Podemos não ser capazes de impedir todas as tragédias, mas, no mínimo, não devemos tornar tão fácil para terroristas ou criminosos em potencial a tarefa de colocar em suas mãos em uma arma que podem usar contra os americanos. Somos americanos, defendemos os valores de uma sociedade aberta e livre, somos fortes, somos resistentes e não seremos aterrorizados. O grupo jihadista Estado Islâmico se referiu neste sábado aos autores do tiroteio como soldados do califado, embora não tenha reivindicado o massacre. A estrela do cinema Arnold Schwarzenegger depositou neste sábado um bilhete e uma coroa de flores na frente do Bataclan, a casa de shows parisiense na qual 90 pessoas morreram nos atentados de Paris em 13 de novembro. No bilhete estava escrito: "Paris, eu te amo e rezo por você." Em frente ao Bataclan, o ator não passou despercebido entre a grande quantidade de pessoas que prestavam homenagens às vítimas dos atentados. O artista foi a Paris para participar da Conferência Internacional sobre o Clima, a COP21. Os atentados de 13 de novembro deixaram 130 mortos e 350 feridos em diferentes locais da capital francesa.
Um ataque com um coquetel Molotov deixou pelo menos 16 mortos em uma boate no Cairo, capital do Egito, nesta sexta-feira. Segundo a polícia, outras 5 pessoas ficaram feridas na confusão ocorrida no bairro de Agouza, no centro da cidade. O ataque causou um incêndio no local. Uma fonte informou que os agressores teriam fugido e, em seguida, os policiais iniciaram uma perseguição. Um funcionário da segurança afirmou que a briga entre empregados e um grupo de jovens frequentadores da boate pode ter sido a origem do incidente. O Egito sofre com a violência de grupos extremistas, mas os ataques costumam ser dirigidos contra as forças de segurança. Em um comunicado no Twitter, o grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou a detonação de um carro-bomba que atingiu o comboio do governador de Aden, Jafar Saad. Aden é a segunda maior cidade do Iêmen. Além do governador, também morreram 6 guarda-costas. O ataque ocorreu um dia depois da visita de um mediador da ONU à cidade para acelerar as negociações e tirar o Iêmen do conflito entre o governo e os rebeldes xiitas hutis. No país ocorre uma guerra entre as forças regulares, apoiadas desde março por uma coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita, e os rebeldes xiitas pró-iranianos, que mantêm o controle de várias regiões, entre elas a capital Sanaa. Um homem foi detido acusado de envolvimento no ataque com faca no metrô de Londres. O caso ocorreu na Leytonstone da Central Line, no leste da capital, na noite de sábado. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas e a polícia investiga o ataque como incidente terrorista. A linha já voltou a funcionar. Segundo a Sky News, testemunhas afirmaram que o suspeito falou sobre a Síria e aparentemente gritou: "Isto é pela Síria". A polícia britânica foi contatada pela agência France Presse e não confirmou essa informação. Agentes da equipe antiterrorista estão a cargo da investigação. Este incidente ocorreu apenas 2 dias depois que o Reino Unido realizou os primeiros ataques aéreos na Síria contra posições do grupo jihadista Estado Islâmico. A Frente Nacional de Extrema-Direita obteve um resultado recorde neste domingo no primeiro turno das eleições regionais francesas, com 29,5% a 30,8% dos votos em nível nacional, de acordo com institutos de pesquisa. Em segundo lugar ficou a direita, com 27% a 27,4%. O Partido Socialista ocupa o terceiro lugar, com 22,7% a 23,5% dos votos. A Frente Nacional, liderada por Marine Le Pen, está na frente em pelo menos 6 das 13 regiões da França. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, chefe da oposição de direita, descartou neste domingo qualquer aliança com a esquerda para conter a extrema-direita no segundo turno. A segunda etapa das regionais acontece no próximo domingo, 13 de dezembro. Podem se apresentar as mesmas listas que tiveram pelo menos 10% no primeiro turno. A presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Tibisay Lucena, anunciou na noite deste domingo a revogação da credencial do ex-presidente boliviano Jorge Quiroga. Ele e outros ex-chefes de Estado acompanharam as eleições legislativas na Venezuela. O motivo da revogação teriam sido declarações que a autoridade eleitoral considerou descabidas. O ex-presidente boliviano minimizou. Alguns fazem acusações, retaliações. Esqueçamos isso. Que as pessoas sigam votando, que se cumpram as regras e fechem as urnas quando for o momento. O que não podem fazer é parar a voz de um povo que quer um rumo diferente. Es embargar la voz de un pueblo que quiere un rumbo diferente. Já o presidente da Assembleia Nacional e número 2 do chavismo, Diosdado Cabello, falou em expulsar Quiroga e os outros ex-presidentes. Estamos respeitando a regra eleitoral. Temos sido respeitosos com tudo relacionado com as condições desta eleição. Aqueles que descaradamente violaram as regras são aqueles homens da oposição que trouxeram esses palhaços ex-presidentes. Perdão, palhaços são pessoas sérias. Esses ex-presidentes são ridículos. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela determinou a prorrogação por mais 1 hora do horário de funcionamento das sessões de votação. Para os opositores reunidos no grupo político Mesa Unidade Democrática, a prorrogação viola o que está estipulado na lei. Em um reduto da oposição em Caracas, os venezuelanos exigiram o fechamento do local de votação, já que não havia mais ninguém para votar.
autoridade eleitoral da Venezuela confirmou a vitória da oposição nas eleições legislativas deste domingo. Com quase todas as urnas apuradas, os resultados são indiscutíveis e acabam com 16 anos de hegemonia chavista no país. O governo conquistou 46 cadeiras e outras 22 ainda estão indefinidas, segundo o Conselho Nacional Eleitoral. Com isso, a oposição, que já tem maioria simples, pode alcançar a maioria absoluta. A votação teve participação de 75% dos mais de 19 milhões de eleitores. Uma plataforma petrolífera no Mar Cáspio pegou fogo neste sábado. Ao menos 30 pessoas estão desaparecidas. Segundo a companhia petroleira Socar, 32 funcionários já foram resgatados. A presidência da empresa confirmou a morte de uma pessoa. Na sexta-feira, uma tempestade danificou um duto de gás na plataforma, o que provocou um incêndio. As condições meteorológicas dificultam o resgate. Segundo veículos de comunicação locais, mais de 60 pessoas trabalhavam na plataforma quando a tempestade começou. Os representantes dos 195 países que participam da Conferência do Clima de Paris aprovaram neste sábado um rascunho que vai servir de base para negociar a partir de segunda-feira um acordo global contra as mudanças climáticas. O objetivo é limitar a 2 graus Celsius o aquecimento do planeta em relação à era pré-industrial, através de uma redução das emissões de gases resultantes da atividade humana. A partir desta segunda-feira, a negociação vai passar para as mãos dos ministros, capazes de decidir os compromissos que inevitavelmente serão necessários para um acordo final que contemple os interesses dos países participantes. O principal obstáculo continua sendo o financiamento da ajuda climática aos países do Sul e a diferenciação dos esforços que cada um deve fazer para lutar contra as mudanças climáticas. Do alto parece um quadro cujo tema é a Torre Eiffel. Ao olhar com mais cuidado, é possível ver que a obra é formada por pessoas. Os ativistas se reuniram perto do cartão postal de Paris para pedir mais investimentos em energias renováveis. O ato ocorre em meio à cúpula do clima na capital francesa. Os representantes dos 195 países aprovaram neste fim de semana um rascunho que vai servir de base para renegociar a partir desta segunda-feira um acordo global contra as mudanças climáticas. O objetivo é limitar a 2 graus Celsius o aquecimento do planeta em relação à era pré-industrial, através de uma redução das emissões de gases resultantes da atividade humana. A negociação agora vai passar para as mãos dos ministros, capazes de decidir os compromissos que inevitavelmente serão necessários para um acordo final que contemple os interesses dos países participantes. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou medidas antiterrorismo em um pronunciamento ao vivo à nação neste domingo. O democrata fez uma promessa. A ameaça do terrorismo é real. Vamos superá-la. Vamos destruir o ISIL e qualquer outra organização que tente nos prejudicar. ISIL é o acrônimo do Grupo Estado Islâmico em inglês. Obama declarou que o ataque ocorrido na Califórnia, no qual 14 pessoas morreram, foi um ato de terrorismo. Segundo o presidente, o americano Sid Farouk e sua mulher paquistanesa Tashfin Malik, casal que cometeu o ataque, iniciaram o caminho obscuro da radicalização, abraçando uma interpretação pervertida do Islã que pede uma guerra contra os Estados Unidos e contra o Ocidente. Para tentar conter a ameaça terrorista, o presidente sugeriu a implementação de controles de fronteira e pediu a adoção de um controle de armas mais rígido e a ajuda de empresas do setor de tecnologia. O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, de 91 anos, declarou no domingo que está livre do câncer. O anúncio foi feito a 350 fiéis de uma igreja em Plains, cidade onde nasceu no estado da Geórgia. Recentemente, o Prêmio Nobel da Paz anunciou a descoberta de 4 tumores no cérebro. De acordo com a rede NBC News, os médicos não encontraram sinais da doença em uma ressonância magnética realizada na semana anterior. Um mês antes, o Carter Center, instituição fundada pelo ex-chefe de Estado, informou que o paciente respondia bem ao tratamento. O ex-presidente democrata recebeu total apoio dos americanos quando anunciou a doença publicamente, em agosto de 2015.
O Canadá vai se tornar em 2016 o primeiro país do grupo G7, que reúne as nações mais ricas do mundo, a legalizar a maconha ao adotar uma lei para regular o consumo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo primeiro-ministro Justin Trudeau. O premier havia reconhecido durante sua campanha que ele mesmo havia fumado maconha 5 ou 6 vezes, uma delas em 2010, quando era deputado liberal no parlamento. Outro governo liberal havia tentado descriminalizar em 2004 o consumo dessa substância, mas desistiu diante das pressões, principalmente do vizinho Estados Unidos, que se opunha firmemente. Mas, 11 anos depois, 4 estados americanos legalizaram a maconha e os defensores canadenses da medida destacaram as receitas significativas que a legalização gerou. Pelo menos 60% da frota de 36 milhões de carros no Brasil são flex, ou seja, aceitam gasolina e etanol. O biocombustível é obtido através das moléculas de açúcar encontradas em vegetais como cana-de-açúcar, milho ou beterraba. A demanda pelo produto cresce e o país é o segundo produtor mundial. O bagaço da cana-de-açúcar é o que há de mais novo na extração do etanol. A empresa Raízen, de Piracicaba, se orgulha de usar a tecnologia para obter o que chama de combustível do futuro. É um produto revolucionário porque ele pode usar praticamente qualquer biomassa e isso abre uma fronteira grande, quer dizer, todo mundo que tiver biomassa de subproduto da sua produção agrícola, que hoje não é usada para praticamente nada, pode transformar isso em etanol. A fábrica da empresa paulista é pioneira na produção do que os cientistas chamam de etanol de segunda geração. A Raízen espera aumentar a produção para 1 bilhão de litros até 2024 com menos poluição. A empresa espera aumentar em 50% a sua produção de etanol por conta desse novo processo, sem aumentar ou sem expandir a nossa área de plantio. Como é uma produção excedente e é um aumento de eficiência, eu tenho uma redução líquida da emissão de CO2 desse produto. O processo consiste no aquecimento e tratamento químico da celulose até a obtenção do combustível verde, mas a tecnologia é jovem e cara. Os Estados Unidos são os maiores produtores globais e concentram a maioria das fábricas. No resto do mundo, são apenas 40 projetos pilotos. Por isso, ainda é difícil encontrar fábricas como essa. São processos que não estão numa maturidade comercial, que ainda têm que ser otimizados e ainda tem que haver uma grande redução de custo, tanto operacional como também de manutenção. A produção do etanol afeta pouco o espaço de terra e água destinadas à agricultura voltada para a alimentação. Ainda há na cultura a expectativa sobre uma energia mais limpa e barata, uma boa saída para o mundo que discute os rumos do planeta sob os riscos da mudança climática. São ao todo 12 blocos de gelo, cada um com cerca de 10 toneladas. Eles vieram da Groenlândia e foram instalados para formar um círculo em frente ao Panteão de Paris. A ideia é usar as peças como um relógio e o derretimento para chamar a atenção sobre a urgência da luta contra o aquecimento global. O ato simbólico acontece por ocasião da COP21, que tenta chegar a um consenso internacional para controlar as mudanças climáticas. A conferência na capital francesa prevê a adoção de medidas que possam manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius. A Agência Espacial Americana publicou uma série de fotos em alta definição de Plutão. De acordo com a NASA, são as melhores fotos do planeta anão que poderão ser vistas em décadas. Em 14 de julho, a sonda da NASA New Horizons tornou-se o primeiro dispositivo a passar perto de Plutão, oferecendo aos cientistas imagens como estas. As fotografias de alta definição revelaram as impressionantes variações geográficas do planeta anão, de altas montanhas a dunas de areia e icebergs. A NASA informou que os cientistas esperam mais fotos nos próximos dias.